Irmão, se você ainda assiste pornografia, preste muita atenção. Você não imagina o que está acontecendo no mundo espiritual. A pornografia pode parecer inofensiva, pode parecer apenas um escape, um hábito, algo que você controla. Mas a verdade é que esse pecado sexual tem raízes muito mais profundas do que você imagina. Enquanto você pensa estar apenas satisfazendo um desejo momentâneo, há forças espirituais operando na escuridão, aprisionando sua mente, corrompendo sua alma e afastando você da presença de Deus. Existem pecados sexuais que trazem consequências visíveis, como traições, destruição de famílias e doenças. Mas existem aqueles que destroem de dentro para fora, aqueles que te corroem lentamente, sem que você perceba o quanto está sendo amarrado espiritualmente. O pecado sexual da pornografia é um desses. Ele não apenas te escraviza, mas abre portais espirituais, permitindo que forças demoníacas tenham acesso à sua vida. Algo aterrorizante aconteceu comigo. Algo que eu nunca pensei que poderia viver. Eu não acreditava que a pornografia tivesse um peso tão grande no mundo espiritual, até o dia em que fui forçado a enxergar a verdade. Depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Eu vi o que acontece com aqueles que vivem nesse pecado, e se eu soubesse disso antes, teria parado imediatamente. Quantas vezes você já tentou parar e não conseguiu? Quantas vezes fez promessas a Deus, mas caiu novamente? Quantas vezes sentiu culpa e vergonha depois de consumir esse conteúdo, mas, mesmo assim, voltou? Isso não é apenas um hábito. Isso é um espírito de escravidão. E enquanto você continuar alimentando esse pecado sexual, as correntes espirituais ao seu redor só vão se fortalecer. Eu preciso te contar o que aconteceu. Essa pode ser a sua última chance de se libertar antes que seja tarde demais. Você precisa saber a verdade sobre o que está por trás desse pecado. O que eu vou te revelar pode mudar sua vida para sempre. Eu preciso te contar como tudo começou, porque talvez a sua história seja parecida com a minha. Talvez você também tenha achado que a pornografia era algo inofensivo, apenas uma curiosidade passageira, um entretenimento sem grandes consequências. Mas o pecado sexual é astuto. Ele nunca se apresenta como uma prisão logo de cara. Ele se disfarça de prazer, de alívio, de algo que parece estar sob controle. Foi assim comigo. Meu primeiro contato com a pornografia aconteceu de forma aparentemente inocente. Eu não estava procurando por isso, mas, de repente, estava diante da tela, curioso, sem saber que aquele momento marcaria o início de uma batalha espiritual que me acompanharia por anos. No começo, parecia algo comum. Amigos falavam sobre isso. As redes sociais jogavam imagens sensuais o tempo todo. E eu pensava, não tem nada demais. Todo mundo faz isso. Mal sabia eu que, a cada vez que cedia, estava me afundando mais fundo no abismo do pecado sexual. O problema é que a pornografia nunca é suficiente. No início, parecia apenas um hábito ocasional, algo que eu poderia parar a qualquer momento. Mas logo percebi que estava voltando cada vez mais. O pecado da pornografia não apenas te seduz, ele te aprisiona. Você assiste uma vez e logo volta. A frequência aumenta, a necessidade de mais estímulo cresce, e, antes que perceba, aquilo já não é mais uma escolha, é um vício. Eu tentei parar. Quantas vezes eu orei pedindo forças? Quantas vezes prometi a Deus que nunca mais cairia, mas o pecado sexual é como uma corrente invisível. Ele te puxa quando você menos espera. A pornografia começou a afetar minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Meu emocional estava destruído. Eu sentia um vazio, uma culpa que me corroía. Minha fé enfraquecia, minha vontade de buscar a Deus diminuía. O prazer momentâneo era sempre seguido por um peso na alma. Eu me sentia sujo, indigno, mas ao mesmo tempo incapaz de me libertar. E foi aí que comecei a perceber que algo muito maior estava em jogo. Eu acredito que você já se sentiu assim pelo menos uma vez. Então declare nos comentários: eu não quero mais esse pecado sexual. Escrevendo isso, você está dando um passo de fé e rompendo espiritualmente com esse vício. A pornografia não afeta apenas a mente e o corpo. Ela destrói algo muito mais profundo: a sua comunhão com Deus. No começo, eu não percebia o que estava acontecendo. Eu ainda ia à igreja, ainda falava sobre Deus, mas algo dentro de mim estava morrendo aos poucos. Toda vez que eu assistia a pornografia, um peso enorme tomava conta do meu coração. Eu tentava ignorar, fingia que não era nada, mas a verdade é que, a cada queda, me sentia mais sujo, mais indigno, mais distante.
A oração começou a se tornar difícil. Antes, eu falava com Deus com facilidade, sentia sua presença. Mas, com o tempo, algo mudou. Quando eu tentava orar, minha mente era bombardeada por culpa e vergonha. Eu não conseguia mais levantar as mãos para adorar, não conseguia mais abrir a Bíblia sem sentir que estava sendo um hipócrita. O pecado sexual da pornografia estava me roubando a paz. Eu me ajoelhava para pedir perdão, mas, no fundo, uma voz me dizia: de novo? Deus já está cansado de te ouvir. Era como se eu estivesse andando em um deserto espiritual. Os cultos já não faziam sentido. Os louvores já não me tocavam. Eu via as pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, mas dentro de mim havia um vazio. Eu sabia que tinha algo errado, mas não entendia exatamente o que estava acontecendo. Eu achava que era só um problema de disciplina, uma questão de força de vontade, mas na verdade eu estava preso espiritualmente. O peso era real, mas eu não sabia que aquele cansaço espiritual era um sinal de que algo maior estava em jogo. A pornografia não era só um mau hábito, era uma prisão espiritual. Eu tentava lutar, tentava resistir, mas parecia que algo invisível me puxava de volta para o pecado. Era como se estivesse sendo dominado por algo que eu não conseguia ver. Foi nesse momento que comecei a perceber que a pornografia não era apenas um problema de carne, mas uma porta aberta para a ação do inimigo na minha vida. Naquela noite, algo estava diferente. Desde o momento em que me deitei, senti uma inquietação que não conseguia explicar. O ambiente parecia pesado, como se algo estivesse me observando. Fechei os olhos, tentando ignorar aquela sensação estranha, mas dentro de mim havia um incômodo que não me deixava em paz. O pecado sexual da pornografia já tinha me aprisionado tantas vezes que eu nem sabia mais o que era viver sem aquela culpa, sem aquele peso espiritual que me acompanhava. Mas naquela noite, algo aconteceu. Algo que mudaria minha vida para sempre. Enquanto tentava dormir, minha mente estava inquieta, como se houvesse uma guerra acontecendo dentro de mim. Eu sentia medo, mas não sabia do que. Meu coração acelerou, meu corpo ficou paralisado, e de repente, tudo ao meu redor desapareceu. O quarto onde eu estava sumiu, e a última coisa que lembro foi a sensação de estar caindo. Mas eu não estava dormindo. Eu sentia tudo. O calor, o medo, a escuridão. Minha alma estava saindo do meu corpo, e quando percebi, já era tarde demais. O que vi diante de mim foi algo que eu jamais poderia imaginar. O ambiente era sufocante, quente, carregado de um desespero que não pode ser descrito em palavras. A primeira coisa que ouvi foram gritos. Gritos de dor, gritos de desespero, gritos de almas que sabiam que não havia mais volta. O ar era pesado, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Tentei respirar, mas era como se cada fôlego fosse engolido pela atmosfera sombria daquele lugar. Eu olhava ao redor e via sombras se movendo, via figuras distorcidas, via rostos cheios de sofrimento. Eu sabia onde estava. Eu estava no inferno. O terror tomou conta de mim. Meu coração queria gritar, mas minha voz não saía. Minhas pernas estavam fracas, meu corpo tremia, mas eu não tinha controle sobre nada. Eu só conseguia olhar. Então, uma voz ecoou no meio daquele tormento. Uma voz forte, que cortava o ar como uma espada. Venha, vou te mostrar o destino dos que vivem no pecado sexual. Meu corpo gelou. Eu não queria ver. Eu queria sair dali. Mas algo me puxava para frente. E eu soube que não tinha escolha. O calor era insuportável. Era como se cada parte do meu corpo estivesse sendo consumida por um fogo invisível que não queimava a carne, mas corroía a alma. O ar era pesado, sufocante, como se algo me pressionasse por todos os lados, tornando impossível respirar. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Tudo ao meu redor parecia vivo, pulsante de um mal indescritível. O chão sob meus pés tremia como se estivesse vivo, e um cheiro de enxofre e carne queimada impregnava tudo. Eu sentia um terror que nunca havia sentido antes. Aquilo não era um sonho, era real. Ao longe, eu ouvia gritos. Não eram gritos comuns. Eram gritos de puro desespero, de dor intensa, de sofrimento sem fim. Eram vozes que clamavam por socorro, que imploravam por uma segunda chance, mas não havia resposta. As vozes vinham de todos os lados, aumentando e ecoando na escuridão, como se o próprio inferno estivesse vivo e se alimentasse do desespero de quem estava ali. Eu tentei correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. Era como se algo invisível segurasse meu corpo, me impedindo de me mover. Um medo profundo tomou conta de mim. Então,
No meio da escuridão, uma luz surgiu. Não era uma luz brilhante e reconfortante. Era intensa, mas carregava um peso espiritual que eu não conseguia descrever. No meio dessa luz, uma figura se aproximou. Meu coração disparou. Eu sabia que aquilo não era uma visão qualquer. A presença que senti era tão forte que me fez tremer. Eu caí de joelhos, não por escolha própria, mas porque meu corpo não conseguia suportar tamanha autoridade. A figura se aproximou e com uma voz firme declarou: "Vou lhe mostrar o destino dos que vivem na pornografia e nunca se arrependem." Essas palavras cortaram minha alma como uma espada. Meu corpo inteiro estremeceu. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia que estava prestes a ver algo que mudaria minha vida para sempre. Eu queria fechar os olhos, queria fugir, mas não havia para onde correr. Algo dentro de mim dizia que, depois disso, nada mais seria como antes. O ambiente ao meu redor se tornou ainda mais sombrio. O calor aumentou, e o ar ficou ainda mais pesado. Meus sentidos estavam sendo consumidos por um terror indescritível. Eu estava prestes a ver o destino dos que viveram presos no pecado sexual da pornografia. Daqueles que nunca se arrependeram e agora estavam condenados para sempre. Eu sentia meu coração disparado, minha respiração falhando, mas algo me obrigava a continuar olhando. Diante de mim, uma multidão de almas se contorcia em agonia. Vi pessoas com os olhos queimando em chamas. Os mesmos olhos que passaram horas consumindo pornografia, devorando imagens impuras, agora eram a fonte de sua própria dor. Elas gritavam desesperadas, tentando cobrir o rosto, mas não podiam. O fogo consumia seus olhos sem cessar, como se aquilo fosse um reflexo direto do que haviam alimentado em vida. Cada imagem imoral, cada cena que assistiram, agora as condenava eternamente. Outros tinham as mãos presas, deformadas, como se estivessem condenados a repetir os mesmos atos impuros que cometeram na terra. Seus dedos estavam paralisados em posições grotescas, como se ainda estivessem clicando, deslizando telas, se entregando ao vício que os aprisionou. Suas bocas se abriam em gritos de terror, mas ninguém os ouvia. Eles tentavam lutar contra aquilo, mas não havia saída. O pecado que alimentaram se tornou sua condenação. Eu olhei ao redor e vi que havia ainda um sofrimento pior, reservado para aqueles que não apenas se afundaram no pecado sexual da pornografia, mas levaram outros junto. Os que influenciaram outros a cair estavam sendo atormentados de uma forma ainda mais cruel. Demônios horríveis os cercavam e riam de forma diabólica. Eles diziam: "Vocês espalharam essa imundície. Agora ela será sua condenação eterna." Essas palavras ecoavam no inferno como sentenças definitivas. Eram jovens, adultos, até mesmo pessoas que haviam criado conteúdos imorais, que haviam incentivado outros a mergulhar na pornografia. Agora, tudo o que haviam espalhado estava caindo sobre eles de forma multiplicada. Então, ouvi os gritos mais angustiantes de todos. Muitos clamavam: "Senhor, me perdoa." Mas não havia resposta. Era tarde demais. O tempo de arrependimento era na terra, mas eles haviam escolhido ignorar os avisos. Agora, não havia mais misericórdia, apenas condenação. Seus rostos expressavam um desespero tão profundo que era impossível descrever. Eles estendiam as mãos, imploravam por uma segunda chance, mas no inferno não existe segunda chance. Eu queria desviar o olhar, queria tapar os ouvidos, queria sair dali, mas não podia. Eu precisava ver. Precisava entender o peso real do pecado sexual. Precisava saber que aquele poderia ser o meu destino se não houvesse arrependimento verdadeiro. O desespero tomou conta de mim. Tudo dentro de mim gritava para sair dali, mas era como se eu estivesse preso a esse pesadelo terrível, incapaz de me mover, incapaz de fechar os olhos para escapar do horror que me cercava. Eu tentava correr, tentava acordar, mas era como se meu corpo não me obedecesse. A realidade daquele lugar era inegável. Cada grito, cada lamento, cada tormento era real. O inferno não era uma metáfora. O inferno era um destino. Um destino selado para aqueles que viveram no pecado sexual. Aqueles que foram escravizados pela pornografia e nunca se arrependeram. Eu olhava ao redor e via rostos conhecidos. Pessoas que eu jamais imaginaria que estariam ali. Pessoas que um dia andaram na fé, mas foram consumidas pelo vício da imoralidade. Homens e mulheres que haviam escondido seu pecado, achando que ninguém sabia, que poderiam lidar com isso sozinhos. Agora seus olhos estavam cheios de terror,
Suas bocas imploravam por misericórdia, mas já não havia perdão. Muitos gritavam o nome de Deus, choravam, pediam uma segunda chance, mas não havia resposta. Foi quando uma voz poderosa ecoou pelo inferno, uma voz que fez todo aquele lugar estremecer. Era diferente de qualquer som que eu já tivesse ouvido antes. Era a voz de Deus. Ela ressoava dentro de mim como uma sentença, uma verdade inegável. Você ainda tem tempo, mas se não se arrepender, esse será o seu destino. Essas palavras cortaram minha alma como uma espada afiada. Meu coração disparou. Minha mente se encheu de pavor. Eu percebi que aquilo não era apenas uma visão para me assustar. Aquilo era um aviso. Nesse momento, um versículo surgiu diante dos meus olhos, como se estivesse sendo gravado em minha mente. Apocalipse 21:8. Os fornicadores terão sua parte no lago de fogo. Essas palavras queimavam dentro de mim como brasas vivas. O inferno não era apenas um lugar de tormento físico, era um lugar de condenação eterna. Um lugar reservado para aqueles que se entregaram ao pecado sexual e ignoraram o chamado ao arrependimento. Meu corpo tremia, minha alma se contorcia de medo. Eu sabia que precisava sair dali. Sabia que precisava de uma chance para mudar. Mas será que ainda havia tempo para mim? De repente, tudo começou a tremer. O chão sob meus pés se abriu em rachaduras flamejantes, e eu senti como se estivesse sendo sugado para um abismo ainda mais profundo. O calor aumentou de uma forma insuportável, e os gritos ao meu redor ficaram ainda mais intensos. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. Eu tentava respirar, mas o ar era denso, pesado, como se estivesse me sufocando. Eu sentia que não havia mais esperança, que estava condenado ali para sempre, que aquele era o meu fim. Foi então que, em meio ao caos, aquela voz poderosa ecoou novamente. Você ainda tem tempo. Dessa vez, a voz parecia puxar algo dentro de mim, como se uma força invisível estivesse me arrancando daquele tormento. De repente, tudo ao meu redor começou a escurecer, como se um redemoinho de sombras estivesse me engolindo. Senti meu corpo ser puxado para trás com uma força indescritível. O inferno começou a se dissolver, e a última coisa que vi foram aqueles rostos atormentados desaparecendo na escuridão. De um segundo para o outro, acordei em minha cama, ofegante, com o corpo todo suado e o coração disparado. Minha respiração estava acelerada, e minhas mãos tremiam. Eu estava de volta, mas a sensação de terror ainda estava comigo. Olhei ao redor, tentando entender se aquilo tinha sido um sonho, mas o medo que eu sentia era real demais. Não era um sonho. Eu sabia que Deus tinha me mostrado algo sobrenatural. Ele tinha me permitido ver com meus próprios olhos o destino daqueles que vivem no pecado sexual sem arrependimento. Uma mistura de alívio e pavor tomou conta de mim. Eu estava vivo. Eu ainda tinha uma chance. Mas ao mesmo tempo, a cena daquele lugar horrível ainda queimava dentro da minha mente. O som dos gritos, o desespero daquelas almas, o tormento eterno. Eu nunca mais poderia ser o mesmo depois daquilo. Deus me deu uma chance, mas e se eu desperdiçasse? E se eu voltasse para o pecado sexual? Será que eu teria outra oportunidade? Naquele instante, tomei uma decisão. Não dava mais para viver no pecado. Não havia mais espaço para desculpas. Não havia mais como fingir que a pornografia era só um vício passageiro. Aquilo era um portal direto para a condenação eterna. Eu sabia que se voltasse para esse caminho, o próximo aviso poderia ser tarde demais. Eu precisava mudar minha vida imediatamente. O tempo de arrependimento é agora. Olhando para trás, eu não podia mais negar a verdade. A pornografia estava destruindo minha vida, minha fé e minha comunhão com Deus. Eu sempre achava que era algo sob controle, que eu podia parar quando quisesse, mas agora eu via claramente que o pecado sexual é uma armadilha do inimigo. Ele não aparece de uma vez, não se mostra como uma escravidão logo no início. Ele vem sutilmente, como uma curiosidade, um desejo momentâneo, um alívio rápido para a carne. Mas a cada vez que eu cedia, as correntes espirituais ao meu redor ficavam mais apertadas. A pornografia me roubava aos poucos, drenava minha força espiritual, me afastava da presença de Deus sem que eu percebesse. O pecado sexual da pornografia não apenas alimenta a carne, ele destrói a alma. Ele rouba a capacidade de sentir a presença de Deus, enfraquece a mente, corrompe o coração. Eu achava que era apenas um hábito, mas era uma maldição espiritual sobre minha vida.
Eu via isso claramente agora. Aquilo não era só um problema de disciplina. Não era só uma questão de tentar mais forte ou prometer para mim mesmo que seria a última vez. Era uma guerra espiritual. A pornografia me mantinha preso porque ela se alimentava do meu desejo, do meu cansaço, da minha fraqueza. E enquanto eu acreditasse que podia vencê-la sozinho, eu continuaria caindo. Mas no meio do desespero, no meio do peso da culpa e da vergonha, eu me lembrei de uma verdade. Deus sempre dá uma saída. Ele nunca permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. E se Ele me mostrou o que acontece com aqueles que se entregam ao pecado sexual sem arrependimento, era porque ainda havia tempo para mim. Eu não podia mais aceitar viver assim. O tempo de fugir do pecado é agora. A palavra de Deus me confrontava diretamente. Fujam do pecado sexual. 1 Coríntios 6,18. Isso não era uma sugestão, era um mandamento. O pecado sexual não é algo para se lutar de frente. É algo para se abandonar, para se afastar, para fugir. Eu precisava fazer algo imediatamente. Se essa história tocou o seu coração, se você sente que precisa se libertar do pecado sexual da pornografia, então agora é a hora. Não ignore esse chamado. Deus está te dando a chance de mudar sua vida. E tudo começa com uma decisão. Vamos orar juntos agora. Feche seus olhos e repita comigo. Senhor, eu reconheço que o pecado sexual tem me aprisionado. Eu não quero mais viver assim. Eu me arrependo e te peço forças para me libertar. Quebra todas as correntes que me prendem à pornografia e restaura minha comunhão contigo. Eu declaro que, a partir de hoje, sou livre pelo poder do nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, comente aqui embaixo. Eu quero libertação. Esse é o seu primeiro passo para declarar sua vitória sobre o pecado. Eu vou ler os comentários e orar por cada um de vocês. E se esse vídeo falou com você, não saia sem deixar o like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. E mais uma coisa, se inscreva no canal e ative o sininho. E aproveite para assistir este vídeo que está aparecendo em sua tela. Eu tenho certeza que ele vai mudar sua vida agora.